queridos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 21, revisão e avaliação. Vamos à nossa revisão? Olá, queridos! Vamos falar sobre abolição. E nada melhor do que trazer um monumento que faz referência a esse processo que durou aí um longo período na história do Brasil e representa justamente a abolição da escravatura, certo? Então, qual é o contexto histórico, professora, da abolição? Bem, o processo de abolição da escravatura no Brasil foi marcado por uma série de eventos históricos que culminaram na promulgação da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Antes dessa data, o país havia passado por diversas fases legais e movimentos sociais que influenciaram diretamente o desfecho da questão escravocrata, com destaque para as leis abolicionistas. Mas, de fato, o que são essas leis abolicionistas? São as leis que vão fomentar este processo da abolição, que vão culminar na abolição da escravatura, certo? Então, qual vai ser o movimento, como é que acontece esse movimento abolicionista? Acompanhem comigo. Bem, marca o período final da escravidão, promove a luta pela libertação dos escravizados, envolveu diversos setores da sociedade, como políticos, jornalistas, religiosos e ex-escravizados. Então, todas essas pessoas estavam inseridas nesse processo para justamente lutarem em prol da libertação dos escravizados. Então, agora nós trouxemos um mapa mental que vai fazer uma referência a esse movimento. Então, vamos lá, né? Temos aqui o movimento abolicionista no Brasil. Então, temos a presença de intelectuais e jornalistas, como, por exemplo, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças e Rui Barbosa, que vão usar a imprensa para criticar a escravidão e promover a liberdade. Vão usar a sua oratória para conseguir tal feito. Vamos observar também a formação de associações e também essa organização social com a sociedade. O objetivo, combater a escravidão, conscientizar a população a reunir esforços para libertar os escravizados. E como exemplo de organizações, nós teremos a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e o Clube do Abolicionismo. Certo? Vamos observar também a questão da resistência. Organização de fugas de escravizados para quilombos ou para áreas onde poderiam viver livres. Lembrando que quilombos eram locais em que os escravizados eles fugiam, formavam esses ambientes para eles poderem ter uma condição de vida digna, certo? Continuando, vamos observar a questão da pressão internacional. A Inglaterra pressionou o Brasil a acabar com o tráfico de escravizados e, posteriormente, a abolir a própria escravidão. Mas por que, professora, a Inglaterra vai sugerir, vai fazer essa pressão internacional? Porque a Inglaterra ela queria ter mercado consumidor livre, ou seja, ter os trabalhadores recebendo algum salário, certo? Para poder adquirir os seus produtos que estavam sendo introduzidos no Brasil. Então, como é que eles teriam um mercado consumidor se a sociedade brasileira, em sua grande maioria, era escravizada? Então, havia esse viés econômico da Inglaterra em relação à pressão para acabar com a escravização no Brasil, ok? Leis abolicionistas. Vamos verificar a Lei Bill-Arbiden, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. E, claro, não menos importante, a presença do apoio popular. Então, todas essas características fazem parte desse movimento abolicionista. Para tanto, ainda trouxemos aqui para vocês uma linha do tempo sobre justamente essas leis abolicionistas. Acompanhem comigo. Então, em 1845, temos a Lei Bill-Arbiden, que vai proibir o tráfico de
de escravizados no hemisfério sul, a Marinha Britânica perseguia, interceptava e aprisionava os navios negreiros que transportavam os escravizados pelo Atlântico Sul. Assim que o barco fosse capturado, os escravizados eram devolvidos para a África e desembarcados em regiões como Serra Leoa ou Libéria. Havia casos também que poderia ocorrer o bombardeio desses navios negreiros, eles acabavam ali sendo, vamos dizer assim, inundados, né, naufragados no meio do oceano, certo? Continuando nossa linha do tempo, a nossa próxima lei é a lei de 1850, que é a lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela vai proibir o tráfico transatlântico de escravizados, encerrando a importação de novos cativos africanos para o país. Com isso, o Brasil se comprometeu internacionalmente a combater o tráfico negreiro. Qual é a diferença dessas duas leis? Bem, a Bill Harbiden é uma lei inglesa e a lei Eusébio de Queiroz é uma lei brasileira, certo? A nossa próxima lei na linha do tempo é de 1871, que é a lei do ventre livre. Ela vai estabelecer que os filhos de escravizados nascidos a partir desta data, 1881, certo? Seriam considerados livres, embora ainda permanecessem sob a tutela de seus senhores até atingirem certa idade. De acordo com muitos historiadores, era até atingir os 8 anos. Porém, contudo, todavia, essa criança, né, ficaria sob os cuidados do senhor da sua mãe até completar a maioridade com 18 anos ou, em alguns casos, até os 21 anos, certo? Então, ele continuava nessa condição de escravizado, mesmo sendo livre, né, a partir dessa data. E por que ele trabalhava até os 18 anos? Justamente para ele poder pagar esse período que ele estava, que ele era criança e foi sustentado pelo dono da mãe dele, que era escravizada, certo? A nossa próxima lei é a Lei dos Sexagenários, assinada em 1885. Essa lei vai conceder liberdade aos escravizados que completassem 60 anos de idade ou mais, apesar de ter sido uma medida limitada, pois a expectativa de vida do negro nesse momento, né, era aproximadamente de 40 anos. O que isso significa? Que muitos negros escravizados viviam até a idade máxima de 40 anos. Poucos escravizados conseguiam chegar a esta idade gozando de boa saúde, certo? Nossa próxima lei, que não é menos importante, e a última, né, é a Lei Áurea de 1888, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888 e vai abolir oficialmente a escravidão no Brasil. Então, a Princesa Isabel, na condição de princesa regente, ela vai assinar essa lei devido ao movimento abolicionista, devido à pressão estrangeira. Então, ela não vai ter uma outra medida senão assinar a lei que vai libertar os escravizados em 1888, certo? Mas, professora, os negros ficaram livres, e o que vai acontecer a partir de então? Como é que vai se dar a organização social e também a condição de vida desse negro pós-abolição? Acompanhem comigo. Vamos observar a vida da população afrodescendente no pós-abolição, no período no Brasil República. Vamos verificar a exclusão social, a falta de acesso aos direitos básicos, a ausência de medidas adequadas para integrar os ex-escravizados e seus descendentes na vida econômica, social e política do país. O que isso significa? Houve a abolição da escravatura, porém, a condição social do negro ainda estava de uma forma precária. Eles não tinham acesso a direitos básicos, como, por exemplo, moradia digna, casas, né, estruturadas, educação, saúde, né, acesso à água potável. Então, esses tipos de direitos básicos não foram atribuídos a esses negros que foram libertos neste período, ok? E vamos observar uma falta de políticas de inserção social.
Ou seja, o que vai acontecer nesse momento? O Estado brasileiro não adotou políticas de redistribuição de terras, educação ou qualquer forma de apoio econômico para os libertos. O que aconteceu de fato? Houve a assinatura da Lei Áurea, mas os negros escravizados, melhor dizendo, ex-escravizados, continuaram ficando à margem, né, da sociedade. Por isso que o próximo tópico que nós temos aqui no texto é marginalização dos ex-escravizados, ou seja, eles foram colocados à margem da sociedade, vivendo em condições precárias, né, de trabalho, que foram colocadas a esses afrodescendentes. Certo? E com isso, vamos observar a formação de favelas e comunidades periféricas. O que são comunidades periféricas? Comunidades afastadas do centro urbano da cidade. Então, a população afrodescendente foi empurrada para as periferias urbanas, vivendo em moradias improvisadas que deram origem às favelas. Vocês podem observar aí na imagem, né, que nós temos as primeiras casas do Morro da Providência em 1905. Nesses locais, temos aqui a falta de infraestrutura e serviços básicos, altos índices de mortalidade, analfabetismo e também a violência que estava ali sendo inserida para esses negros ex-escravizados, para a população afrodescendente. Então, eles se tornaram livres, mas a condição social deles não era benéfica para uma boa qualidade de vida, certo? E nesse contexto, né, de todo esse processo colocado aos negros, aos afrodescendentes, vamos observar a aplicação de políticas de ação afirmativa, com cotas raciais nas universidades públicas e programas de inclusão social, que vão visar, né, corrigir as desigualdades históricas e também aumentar a representatividade dos afrodescendentes em espaços antes inacessíveis. O que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, que essa política de ação afirmativa é para tentar minimizar os efeitos aplicados aos afrodescendentes. Que efeitos negativos seriam esses, né? O racismo, a questão da segregação. O que é segregação? É separação desses afrodescendentes em relação ao restante da sociedade brasileira. Lembrando que os afrodescendentes, eles também fazem parte da população brasileira, certo? E quais são os desafios atuais? Apesar dos avanços, o racismo estrutural e as desigualdades econômicas e sociais afetam a população afrodescendente. A luta pelo reconhecimento, igualdade de oportunidades e reparações históricas continua sendo uma questão central no Brasil contemporâneo, certo? Então, nós vimos até agora, né, as características que foram colocadas aos negros afrodescendentes no período pós-abolição. E agora vamos falar sobre a questão da indústria brasileira no final do século XIX. Trouxemos aqui algumas imagens que faz referência aos ciclos econômicos presentes no território brasileiro e vamos observar que a economia no Brasil, no final do século XIX, ela era essencialmente agrária, certo? Com a exportação de produtos como o açúcar, o café, a borracha e o algodão. Vamos verificar que o precursor para a indústria brasileira é justamente a abolição da escravidão em 1888 e a chegada de imigrantes europeus. Vamos observar também que começam a ser introduzidas pequenas indústrias urbanas, como indústria têxteis e alimentícias, principalmente nas regiões Sudeste e Sul. E também vamos observar a importação de máquinas e capital estrangeiro. Então, todas essas características estão presentes na configuração da indústria brasileira no final do século XIX. E quando se fala dessa questão de substituição de importação, né, de importação de máquinas, a gente precisa lembrar de um personagem político importante para esse momento, que é justamente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele vai entrar no poder político no Brasil em 1930, ele vai governar durante 15 anos, né, de 30 até 45, e uma das inovações que Getúlio Vargas vai trazer são justamente as leis trabalhistas, certo? Até então, essas leis elas não existiam
ok? E essas leis elas vão ser resultado de muitas lutas dos operários, dos trabalhadores fabris, para ter uma boa condição de trabalho. Então, acompanhem comigo a próxima linha do tempo. Então, com Vargas temos as leis trabalhistas, né, na era Vargas, iniciando em 1930, que é justamente o momento que ele entra no poder político no Brasil. Temos a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Vamos verificar que esse ministério vai servir para implementar políticas trabalhistas, mediar conflitos entre capital e trabalho e integrar o Estado como regulador das relações econômicas e sociais, certo? A nossa próxima data importante é em 1934, com direitos trabalhistas. Que direitos são esses, né? Os direitos que vão ser garantidos pela lei, que é jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, geralmente o domingo, férias remuneradas, proibição do trabalho infantil e regulamentação do trabalho feminino, certo? A nossa próxima data, em 1935, temos a criação da Justiça do Trabalho. Qual é a função dessa Justiça do Trabalho? Mediar conflitos entre empregadores e trabalhadores e assegurar o cumprimento das leis trabalhistas, operando como um tribunal especializado em questões de trabalho, certo? Nossa próxima data importante, que nós podemos observar aqui na nossa linha do tempo, é em 1940, com a criação do salário mínimo. O salário mínimo foi criado para assegurar o sustento básico do trabalhador e sua família, buscando reduzir a desigualdade e promover uma redistribuição de renda. Bem, salário mínimo, mínimo mesmo, né? Apenas para a sobrevivência, certo? Em 1943, temos a consolidação das leis de trabalho, mais conhecido como CLT, que vai unificar e sistematizar a legislação trabalhista no Brasil. Então, todas as leis anteriores que nós vimos, né, vão estar unificadas na CLT, certo? Que vai ser um código de leis que vai regulamentar as relações de trabalho no país. Incluiu desde normas sobre a contratação até a demissão dos trabalhadores, passando por direitos como férias, 13º salário, FGTS e regulamentação das atividades sindicais, certo? Então, observe a nossa linha do tempo aqui, certo? Que são datas importantes que vai confirmar e vai assegurar os direitos trabalhistas, certo? E nesse contexto, nós vamos observar também uma propaganda pesada, né? Uma propaganda bem eficaz e eficiente, adotada por Getúlio Vargas, é claro, certo? Então, vamos lá. Vamos observar a propaganda e leis trabalhistas. Vargas é o responsável pela consolidação das leis de trabalho. E aqui trouxemos a foto, né, da carteira profissional do Getúlio Vargas, embora ele não necessitasse ter essa carteira de trabalho, nessa carteira profissional, mas é a primeira carteira de trabalho feita, né, e é justamente de Getúlio Vargas, certo? Então, aqui vocês estão vendo a imagem dele e a assinatura dele nesta carteira profissional. Para tanto, também, Vargas vai usar a mídia para propagar sua política, certo? Então, e voltada, claro, para os trabalhadores. Então, nós temos aqui uma notícia, né, de jornal, que é uma reportagem de 1943, em que noticia a criação da consolidação das leis de trabalho no governo Vargas. Então, aqui ele está mostrando essa notícia de um jornal, né, que vai justamente enfatizar a CLT. Lembrando que Vargas ele vai se munir de, vamos dizer assim, vai se munir de vários artifícios e também de várias propagandas, de campanhas publicitárias para consolidar o seu poder, certo? Então, essas são as
características principais, né? Nós saímos lá do período da escravidão, né? De leis abolicionistas, como é que os negros foram considerados, né? Na sociedade brasileira no pós-abolição, e depois a configuração das leis trabalhistas que foram aplicadas com o trabalho assalariado, certo? Nesse processo de transição do trabalho escravizado para o trabalho assalariado, temos também o surgimento quer dizer, a vinda dos imigrantes europeus, que vai ser um ponto fundamental para justamente haver esse trabalho assalariado. Então, essa foi a nossa revisão e até a próxima.